Amém. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos na casa de Deus juntos, em comunhão, agora podendo ter e desfrutar melhor do nosso tempo de oração, em união, que o Senhor continue nos abençoando. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia, inicialmente no livro do Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4. Nós vamos ler alguns textos nessa noite, o Senhor permitindo, e eu gostaria de dar o seguinte título à minha fala desta noite: O mistério da Trindade. O mistério da Trindade. As pregações, elas são basicamente de dois tipos. Há aquele tipo de mensagem que você ouve e sai dali com toda clareza diante dos seus olhos, bem determinado a tomar alguma atitude, a ter alguma ação, a agir de uma determinada maneira específica. Há aquele tipo de sermão, por outro lado, que não visa moldar e modificar a sua forma de agir, não tem o objetivo de te levar a agir de uma maneira diferente, mas tem como objetivo firmar no seu coração e na sua mente alguma verdade na qual você precisa crer. Alguma verdade bíblica na qual nós somos desafiados a crer. A mensagem e a fala desta noite não tem como objetivo que eu e você saiamos daqui agindo de determinada maneira específica, agindo de uma maneira diferente daquela que já agimos. Mas tem sim o objetivo de esclarecer para nós, de cravar com mais firmeza no nosso coração algumas verdades nas quais nós precisamos necessariamente crer para que continuemos caminhando na sã doutrina, para que continuemos crendo naquilo que o Senhor Jesus espera que nós, como bons servos dele, como filhos e filhas amados, creiamos. O mistério da Trindade, leia o texto de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4, o texto diz o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Algumas traduções trazem o texto um pouco diferente. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Outras ainda trazem: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Com base nesse texto, eu gostaria de trazer à sua mente algumas verdades a respeito da Trindade, mas eu te convido, antes de tudo, a fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe ao longo da nossa caminhada por um tema tão profundo das Escrituras. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida neste momento. A nossa grande expectativa é ouvir a Tua voz e sermos guiados na Tua verdade somente, Pai. Trataremos de um tema tão misterioso, tão complexo, tão profundo,
mas ainda assim tão relevante para nós, para que continuemos caminhando na sã doutrina, naquilo que o Senhor espera que creiamos, de modo que nós pedimos, nós suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos receber e contemplar as maravilhas da Tua lei, Pai. Fala conosco, nos guia a toda a verdade, não permita que nos desviemos da Tua verdade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Falar de Trindade é um desafio e tanto, e na verdade não parece estar entre os temas mais comuns para uma pregação. Falar de Trindade é algo extremamente desafiador, porque a Trindade é um mistério. A Trindade é um mistério. Isso significa dizer que nós temos algumas ideias, todas elas devem ser fundamentadas e extraídas da Bíblia, mas ainda assim, ser humano algum, em momento algum da história, dará contas de compreender plenamente o que é a Trindade. Ser humano algum, em local algum, em momento algum, jamais conseguirá compreender plenamente o que é a Trindade. É por isso que é um mistério. Se alguém pudesse entender completamente, deixaria de ser um mistério. Compreender a Trindade é impossível. Falar sobre a Trindade, que Deus tenha misericórdia de mim nesse momento. Falar sobre a Trindade é desafiador também pelo fato de que, se você ler a sua Bíblia do primeiro ao último capítulo, em momento algum você vai ler escrita a palavra Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, e quando nós falamos de Trindade, nós estamos falando da natureza de Deus, de quem Deus é. E isso faz com que o tema, com que o assunto seja extremamente relevante para nós. Afinal de contas, nós queremos adorar a Deus, queremos adorar a esse único Senhor, e nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo não de acordo com aquilo que nós achamos que Ele é, mas de acordo com aquilo que a Sua palavra nos revela a respeito dEle. E para isso nós nos voltamos inicialmente para o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é uma recapitulação da lei que o Senhor entregou ao seu povo pouco tempo antes de, no livro de Josué, eles começarem a conquistar a terra prometida. E uma coisa que precisava ficar muito marcado, muito bem definido no coração e na mente do povo de Deus, que estava na iminência de conquistar a terra prometida, era a natureza de Deus. Afinal de contas, o povo entraria numa terra repleta de outros povos, que cultuavam diversos deuses. Cada povo que habitava na terra prometida, na terra de Canaã, cultuava mais de um Deus. E os israelitas teriam contato com esses vários povos. Então, além de rememorar a lei, Moisés decide ensinar ao povo a respeito de quem é Deus. E ele diz então no capítulo 6, o versículo 4, povo amado, ouça, ouve, ó Israel, vocês estão na iminência de entrar numa terra e ter contato com outras culturas, com outros deuses, com outros povos. Não se esqueçam de quem é o seu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. E a partir disso, nós temos e nós pensamos na ideia de trindade. Pensar em trindade significa necessariamente levantar alguns questionamentos. Alguns deles até mesmo paradoxais. Por exemplo, se eu te perguntar, Maria é mãe de Deus, certo ou errado? Será que sim? Será que não? Deus morreu na cruz. É desse jeito mesmo? Ou não foi Deus que morreu na cruz, foi Jesus, mas Jesus é Deus? Como é que funciona isso? Gostaria de pensar com você, na verdade, apresentar algumas verdades bíblicas que precisam fazer sentido muito mais para o seu coração do que para a sua mente. Falar sobre trindade é um mistério. A nossa expectativa, a expectativa bíblica, não é de que nós compreendamos com a nossa mente essas afirmações que serão expostas, mas que nós recebamos com paz no nosso coração. Isso é o que caracteriza o verdadeiro cristão. É o cristão que consegue olhar para cada um, é a pessoa que consegue olhar para cada uma dessas afirmações e ainda que não consiga conciliar todas elas, tem paz no seu coração para dizer, eu não entendo plenamente, mas faz sentido no meu coração. Eu não consigo explicar nos detalhes como isso funciona, mas eu recebo isso com o coração aberto, eu creio nisso, porque é a palavra de Deus. Algumas verdades, então, a respeito da trindade, ou que compõem a ideia de trindade. Em primeiro lugar, o que é que todo cristão precisa saber para não se desviar da sã doutrina com relação a esse mistério chamado trindade? Eu e você precisamos saber e precisamos crer que o Pai é Deus, que Deus Pai é Deus. Isso é fácil de nós assimilarmos com a nossa mente e cai bem no nosso coração também. Talvez nenhum de nós tenha problema em dizer e em reconhecer, o Pai é Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. É o Deus que se revelou e que agiu com braço forte por todo o Antigo Testamento. O Pai é Deus. Alguns textos da Bíblia deixam isso muito claro, como por exemplo o Evangelho de João, o capítulo 6, o versículo 27, quando Jesus diz, Evangelho de João, o capítulo 6, o versículo 27, quando Jesus diz, trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Todos nós lemos esse texto e o texto claramente diz, Deus, o Pai. E eu e você, para que permaneçamos na verdade, precisamos crer nisso. O Pai é Deus. Mas não apenas isso, nós precisamos crer também, para que não nos desviemos da verdade, que o Filho, Jesus Cristo, é Deus. O Pai é Deus, mas o Filho, Jesus Cristo, também é Deus. A Bíblia deixa isso muito claro em alguns momentos, como, por exemplo, no Evangelho de Marcos, o capítulo 2, quando Jesus se encontra numa casa cheia de pessoas, Evangelho de Marcos, o capítulo 2, quando Jesus se encontra numa casa cheia de pessoas, e de repente chegam uns homens trazendo um paralítico sendo carregado numa maca. Eles tentam entrar na casa e não conseguem, baixam o homem pelo telhado. E então nós temos a imagem, Jesus dentro da casa, a casa cheia de pessoas, e o paralítico deitado ali na frente de Jesus. Jesus olha para aquele homem então e diz,
perdoados estão os teus pecados. Você acredita que naquele momento os pecados daquele homem foram perdoados? Jesus perdoou os pecados daquele homem? Os espectadores, aquela multidão que estava dentro da casa, levou isso em consideração e disseram o seguinte no versículo 7, Evangelho de Marcos, o capítulo 2, versículo 7. Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus perdoou pecados. Isso nos mostra que Jesus é Deus. Jesus é Deus. João, o evangelista, deixa isso ainda mais claro no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu evangelho, o Evangelho de João, ao declarar que no princípio era o Verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra, o Verbo, era Deus. Não apenas o Pai é Deus e eu e você precisamos crer nisso, mas também precisamos crer que o Filho é Deus. Embora 100% homem, é 100% Deus. É uma matemática que foge à nossa lógica. Em Jesus Cristo nós temos 100% homem e 100% Deus, e isso não dá 200% pessoa. É um mistério. Mas o que Cristo espera de nós, o que o Senhor espera de nós, é que creiamos que Jesus Cristo é Deus. Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo também é Deus, isso fica muito claro para nós no livro de Atos, o capítulo 5. Atos, o capítulo 5, nos mostra que o Espírito Santo também é Deus, 100% Deus. Atos, o capítulo 5, versículos 1 a 4. Certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor terreno? Enquanto o possuías não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira possuíam uma propriedade e todos os discípulos haviam combinado o seguinte: nós vamos vender as nossas propriedades e vamos entregar o dinheiro todo aos pés dos apóstolos, para que eles distribuam conforme as necessidades que eles julgarem importantes. Ananias e Safira possuíam uma propriedade, venderam, mas decidiram, um acordo do casal, reter parte do valor. Então Pedro pergunta: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Foi ao Espírito Santo que Ananias e Safira mentiram. Mas olha o que o versículo 4 vai dizer. No final do versículo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Eles mentiram ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, 100% Deus.
O Espírito Santo não é apenas, ou não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo não é a vontade ativa de Deus. O Espírito Santo é Deus, 100% Deus, assim como o Filho é 100% Deus e o Pai é 100% Deus. 3 pessoas que são 100% Deus. E é aí que entra o mistério. Eu te pergunto, o Pai é Deus? O Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? Quantos deuses existem? Um. O Pai é Deus, 100% Deus. O Filho é 100% Deus. O Espírito Santo é 100% Deus. Quantos deuses existem? Um Deus, um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Esse é o grande mistério da Trindade. 3 pessoas na divindade e apenas um Deus. Faz sentido para a nossa cabeça isso? Como? 300% Deus? Porque se eu pegar 100% de cada um, tem que dar 300%. Ou o Espírito Santo é só 33%, Jesus é 33% e o Pai é 33%, e aí faz sentido? Não! Cada um deles é 100% Deus, absolutamente Deus, e ainda assim, um único Senhor. Você está comigo até aqui? Está recebendo o mistério? É uma coisa que não faz sentido pleno na nossa mente. Porque a gente tenta racionalizar as coisas, a gente tenta fazer a matemática e colocar no papel, e a conta não vai fechar. Mas não é para a nossa mente que isso tem que fazer sentido. É o mistério do Senhor. O que importa é que nós recebamos isso no nosso coração. Um Deus, 3 pessoas. Os teólogos chamam essas pessoas por um nome mais elaborado, hipostases. Isso significa que são 3 pessoas de fato diferentes. Não é simplesmente uma manifestação diferente de Deus. É outra pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e o Filho não é uma outra forma de Deus. O Filho é uma outra pessoa. Os 3 são idênticos em poder, em essência, em natureza. Sabe o que isso significa dizer? Significa dizer que o Pai não é mais Deus do que o Filho. Significa dizer que o Filho não é mais Deus do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais Deus do que o Pai ou do que o Filho. Eles são idênticos em natureza, em poder, em atributos, em essência. E possuem diferenças pessoais. Possuem diferenças não na sua natureza, mas na sua pessoa. São pessoas diferentes. Quem governa o mundo, quem criou o mundo, não foi o Espírito Santo, foi o Pai. Quem morreu na cruz por mim e por você, não foi o Pai, foi Jesus Cristo, o Filho. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Quem sela o nosso coração para o dia da redenção, não é Deus o Pai, é o Espírito Santo.
São pessoas diferentes e na Bíblia apresentam e desempenham papéis diferentes. E a má compreensão disso leva a alguns equívocos, como, por exemplo, afirmar que Maria é mãe de Deus. Afirmar que Deus morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi Deus, o Pai. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Foi o Filho. São pessoas diferentes, com funções diferentes, embora possuam a mesma natureza, 100% Deus. Isso faz sentido para a sua mente? Isso faz sentido para o seu coração? É isso que importa. Ainda que não consigamos compreender plenamente isso, e não vamos porque é um mistério, é fundamental que nós creiamos nisso. O Pai é Deus, 100% Deus. O Filho, Jesus Cristo, é 100% Deus. O Espírito Santo é 100% Deus. Quantos deuses existem? Existe um único Deus verdadeiro. No 4º século, houve um teólogo, um dos pais da igreja, chamado Atanásio, que tentou explicar e elaborar isso por meio de uma imagem. A gente tem a imagem? Alguém já tinha visto essa imagem? Uma pessoa lá atrás. Essa imagem se chama símbolo atanasiano. Símbolo de Atanásio. Ele representa as relações entre as pessoas da Trindade. O Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. Mas eu te pergunto, o Pai é o Filho? O Pai é o Filho? Não, o Pai não é o Filho. Quem morreu na cruz foi o Filho e não o Pai. O Filho é o Espírito Santo? O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo sela os nossos corações. O Filho não. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Filho não. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Filho não. O Pai não é o Espírito Santo. Embora Deus seja Espírito, Ele não é o Espírito Santo. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo. O Filho não é o Espírito Santo. É uma imagem que vem para tentar nos ajudar a entender como funciona essa dinâmica. 3 pessoas diferentes, distintas. Quantos deuses existem? Um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O único Deus. Algumas pessoas extremamente bem intencionadas tentaram apresentar alguns exemplos, algumas ilustrações que explicam o mistério da Trindade. Como, por exemplo, a água. Talvez você já tenha ouvido essa alegoria. Pense na água. Nos seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso, gelo, água e vapor. É como se fossem as 3 pessoas da Trindade. Outros ainda tentam explicar como se fossem o Sol, o corpo celeste de fato, com a sua luz e o seu calor. Outros ainda tentam explicar e expressar como se fosse uma pessoa que é pai de um, mas é irmão do outro e é filho do outro. Todos esses exemplos, todas essas ilustrações, por mais bem intencionadas que sejam,
apenas começam a explicar o que é a Trindade. Porque a Trindade é um mistério. Nenhum de nós, com nenhum exemplo, consegue expressar plenamente o que é a Trindade. Não conseguimos compreender com a nossa mente 100%. Mas não é isso que importa. Para que eu e você continuemos caminhando segundo a sã doutrina, a gente não precisa saber explicar o que é a Trindade. Nós precisamos crer nessas verdades bíblicas. Que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas, mas apenas um único Deus. Desviar dessas verdades é o que faz uma pessoa desviar da sã doutrina. Não crer nessas verdades é um risco muito sério ao cristianismo. Na verdade, não deve se considerar um verdadeiro cristão uma pessoa que rejeita qualquer uma dessas proposições, todas elas bíblicas. Se alguém olha para Jesus e diz, Jesus não é Deus, essa pessoa não entendeu o que é o cristianismo. Se alguém olha para o Espírito Santo e diz, o Espírito Santo é só a força ativa de Deus, mas não é Deus, não é uma pessoa, essa pessoa não entendeu ainda o que é o cristianismo à luz da Bíblia. Se uma pessoa olha para Pai, Filho e Espírito Santo e diz, ótimo, existem três deuses, essa pessoa se desviou da sã doutrina. É um mistério para nós. Mas o que nós precisamos fazer não é compreender com a nossa mente. É receber isso no nosso coração. É olhar para essas afirmações e dizer sem problema nenhum, na minha matemática não faz sentido. Mas como eu tenho paz no meu coração de saber que Deus é Pai, ou melhor, que o Pai é Deus, que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que só existe um único Deus verdadeiro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que essas verdades, que essas afirmações estejam sempre gravadas, mais do que na sua mente, no seu coração. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Esse é o caminho que nos foi proposto para trilhar, ainda que sem entender plenamente, crendo absolutamente nisso. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar encerrando o nosso culto dessa noite. E eu gostaria de abrir para você a oportunidade, caso você queira conversar um pouco mais a respeito